como é ser imigrante no México. Olha só, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês em pilares, tá? Entre preconceito, vamos falar um pouco de burocracia e vida social, basando na minha experiência de quase 10 anos morando aqui no México. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir, pelo amor de Deus, para vocês me ajudarem nesse canal, que esse canal é bem pequenininho e nesse momento eu preciso de ajuda. Então, se inscreva nesse canal, comenta, compartilha com aquele seu amiguinho que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e fala pra ele fazer todo o babado que você fez pra mim crescer aqui. Se inscrever, comentar, não dá pra hypar, mas dá pra se inscrever, tá bom? Conto com vocês pra mim crescer nesse negócio aqui. Vamos começar esse bate-papo sobre o preconceito, né? O México, assim como muitos países, né, passa por essa situação assim de preconceito, mas assim não tá pra generalizar e catalogar o México como um país preconceituoso. Olha só, eu vou ter problema de falar algumas palavrinhas aqui, porque como eu sou novo no YouTube, eu sei que o YouTube, ele meio que interrompe algumas coisas. Enfim, eu vou tentar falar as palavrinhas de uma maneira que dê pra vocês entenderem, né? Porque eu não quero que o YouTube sabote o meu vídeo. Então vamos falar aqui sobre esse racismo estrutural. Então sim, existe um certo racismo velado, né? Racial, mas focado, tá, pessoal? Porque quando a gente fala dessa palavrinha no Brasil, a gente já vai direto nas pessoas negras, né? Só que aqui, por exemplo, aqui não tem negros, aqui tem indígenas, né? Então, quando a gente fala essa coisa do racismo, está mais focado nesse do povo indígena. Então, existe um certo racismo estrutural referente a esse povos, tá? É muito comum aqui você ver o povo mexicano falando coisas lindas dos povos indígenas, apoiando os povos indígenas, vamos apoiar a economia local, vamos ali no pueblo mágico, vamos consumir porque é a melhor comida, jogando muitas flores, sabe? Mas no dia a dia você vê eles pegando tudo que é vinculado a esse povo e utilizando no dia a dia como se fosse algo pejorativo. Então, para mim, isso é um tipo de problema racista velado, né? Estrutural, que muitas vezes eles não conseguem nem perceber. Eu já conversei com muitos deles falando que, nossa, quando a gente usa a palavra índio no Brasil, aquela pessoa tem descendência de índio, a gente vai mais pro lado que deve ser bonito, exótico, enfim. E aqui não, aqui você usa essa palavra índio, né? Justamente para ofender alguém. Então, assim, eu entendo que é algo velado, que é algo estrutural, que eles usam essa palavra como fosse, que no dia a dia, para levantar a mão, é algo bonito, mas quando no subconsciente, quando quer ofender alguém, solta essa palavra para ofender, como se fosse uma coisa ruim. Tá? Então, assim, essa é a minha perspectiva como estrangeiro, né? Porque para mim, os povos que representam o México de verdade, apesar de o mundo não enxergar tão bem isso, é o povo indígena, né? Se você vê o Chaves, se você vê o Chapolin, se você vê ali as novelas mexicanas, que o povo de 30 a mais aí acompanham bastante, você não vai até o pobre que eles colocam para poder ilustrar aquele núcleo pobre da novela é uma pessoa branca, né? No Brasil, pelo menos, o povo reclama, né? Fala assim, é porque aí vai fazer o empregado é um preto, vai fazer não sei o que é um preto, mas pelo menos tá ali. Porque aqui o povo mesmo originário mexicano não tem espaço na televisão, nos filmes, enfim. Hoje em dia, você consegue até ver quando você vê um filme falando sobre esses povos, que aí não tem como você não ignorar, você vai ter que colocar. Quando vai falar de algo relacionado ao povo indígena, aí você vai ver eles ali incluído ali nas novelas e tal. Você vai ver televisão, não é algo que representa o México. Então, essa é a minha perspectiva como estrangeiro. E aí, conversando com os mexicanos, né, sobre o tema, eles se sentem discriminados, as pessoas que têm mais a pele mais indígena, né, mais escura. Já cheguei a ouvir, tipo, o meu amigo fez entrevista aqui, não passou
porque ele é indígena e que não sei o que lá. Então eu não sei até que ponto isso é realmente verdade ou eles se sentem perseguidos. Mas a sensação que o mexicano tem da pele mais escura, ou seja, mais indígenas, eles sentem sim. Eu não posso falar no lugar dele porque eu não sou indígena, mas eles se sentem sim discriminados. Agora vamos falar de xenofobia versus estereótipos, né? Porque são duas coisas muito diferentes, assim. Às vezes você pode achar que chegou aqui e sofreu algum tipo de problema de mas talvez não foi isso, foi apenas estereótipos que ele tem sobre tal nacionalidade. Sim, pode chegar a acontecer assim, algum tipo de problema com alguma nacionalidade da América Central, do Sul, enfim. Mas isso vem mais referente a algum tipo de país que talvez é mais... não sei, algum país que possa parecer inferior ao México, por exemplo. Apesar de não ser uma característica tão forte do mexicano, porque ele sim tem, assim como os latinos, tem o seu nível. Eu costumo falar o nível, tá, gente? O nível de ser cálidos com as pessoas estrangeiras, né? Para receber as pessoas. Eles gostam muito de receber estrangeiro e mostrar os seus pratos culinários. No outro vídeo eu falei, né? Como que a Unesco ela considera que papel tem a culinária dentro da identidade cultural do mexicano. E a culinária você vê, pessoal, no dia a dia mesmo. Então, assim, uma das primeiras coisas que você vai ver de um mexicano quando vir um estrangeiro pra cá é que eles querem que você coma a comida dele. Vamos comer aqui porque aqui vende melhores carnitas, aqui não sei o que, e faz parte da hospitalidade deles, inclusive oferecer comida ou levar você a algum lugar, sabe, que tenha comida. Então, assim, mas o nível, assim, dessa coisa de abraçar é totalmente diferente do brasileiro, porque o brasileiro é mais exagerado. Então, de uma forma geral, os mexicanos vão receber sim bem os estrangeiros, tá? Mas existe também as nacionalidades ali preferidas deles. Então, assim, vou falar como que é a minha experiência de ser imigrante no México. Eu sou brasileiro. Então, eu sinto que sim, o México, ele é um país muito amigo do Brasil. Então, eles gostam sim de receber os brasileiros. Eles gostam de falar com os brasileiros, eles gostam de perguntar coisas para os brasileiros. Eles gostam muito da coisa do brasileiro. Inclusive, até algumas oportunidades para vocês pode chegar por fato de você ser brasileiro, de convite, de alguma coisa, enfim. Eles fazem questão de ter brasileiro ali perto. Eles conhecem, sabem muitas coisas. Eles querem perguntar sobre Amazonas, sobre qual é a capital, sobre o Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor. Eles amam, eles gostam muito da palavra Brasil. Eu tenho conversado muito com mexicanos de 60 anos também. E eles falavam muito sobre... Esse grupo de mexicanos mais velhos falam muito que se o México perdeu a Copa, eles automaticamente iam apoiar o Brasil. Eles paravam para ver o Pelé jogar. Eles gostam muito uma das personagens da Disney, que esse povo mexicano já tem 60 anos, 70, era o Zé Carioca. Eles gostam muito do que vem do Brasil. Eles gostam muito da coisa do merengue, que nem é algo muito nosso, mas teve aquela chorando sim. Eles amam. E já tem aquela galerinha, os mexicanos mais recentes, que eles estão mais conectados, por exemplo, com a questão das redes sociais, que tem a questão ali do funk. É muito comum que você vê uns mexicanos que falam tchá. Eles estão muito por dentro, assim, eles gostam muito. E o que eu posso falar de todos os países daqui da região, o Brasil é o irmão do México, assim, sabe? E é como que recíproco, né? Porque aquela galerinha do Brasil de 30 a mais cresceu com as novelas mexicanas, né? Então é uma coisa meio que recíproca. Eu acho que por isso que isso vem. Comprinhas. Então, eu tava falando que é meio que recíproco. É um amor correspondido. É um amor correspondido. Então eu acho que por isso essa relação ela segue tão forte, tão gostosa. Gente, pra você ter ideia,
aqui no México tem umas festas, tem festa, né? E aí tem um tal de batucada aqui, que eu não sabia o que era. Batucada, eu vou colocar aqui uma foto pra vocês. Que é um momento da festa, como se o dono da festa começa a distribuir peruca, chapéu, óculos, gravata, coisas tipo de fantasia. Dá uma leve sensação de carnaval de escola, sabe assim? E aí eles fazem uma roda e aí começa a colocar músicas. E aí todo mundo começa a dançar, um vai na frente, no meio, dança. E o que comanda a batucada é música brasileira. Que inclusive eu já falei pra eles que é música que a gente nem ouve. Que é uma música tipo, vem Macarena, não sei o que. E é pe. E eu falei, gente, isso aí a gente não ouve isso aí. Mas, enfim, é brasileira, é em português, é coisa de carnaval, de batucada. E essa música é o que meio que começa a fazer a batucada deles, que não tem batucada, mas ele chama de batucada. E é isso, então pra você ver a coisa e aí eles fazem o trenzinho e aí vem essa música, fica no ar. E sempre quando, na empresa que eu trabalho, sempre, quando tem a batucada, eu tenho que ser o que fica no meio, o que fica na frente. Ah, e tem isso, viu? Ele praticamente obriga a fazer as coisas assim. Ai, México. Então, pra você ver, o brasileiro, ele tá dentro das festas mexicanas, assim. Pra você ver como que tem essa conexão forte. Então, por você ser brasileiro, aqui vocês não tem nenhum problema. Mas o brasileiro aqui sofre sentir estereotipos, tá? Aqui é o que passa muito. Então, referente ao futebol, referente à dança, referente à sensualidade, referente à altura e também à cor da pele, tá? Por exemplo, não só mexicano, mas eu vejo que muitos estrangeiros, eles gostam muito do brasileiro, mas eles dão mais atenção para brasileiro estereotipado. Ele gosta muito de brasileiro, assim, que parece brasileiro. O que parece brasileiro pra ele? Que seja mais negro e que tenha cabelo cacheado. Isso aí tipo, né, o primordial, tem que ser assim. E aí eu me lembro que tem aqui um amigo brasileiro que falou, onde você tá? Eu tô na rua. Ele falou, vem aqui comigo, vamos se ver. Você vai comigo ali, eu tenho que vir buscar um dinheiro, tá? Eu falei, vamos. E aí eu fui com ele lá buscar um dinheiro, aqui, né, no México. E aí, na hora que batemos na porta do cara, o cara abriu a porta. Aí, na hora, o brasileiro falou, oi, tudo bom? Aí o cara falou, tudo. Ele falou, esse aqui é meu amigo brasileiro. Esse sim é brasileiro de verdade. E aí, o cara me viu e falou assim, ele sim é brasileiro. Então, por conta da minha cor de pele e do meu cabelo. E eu vejo essa diferença de tratamento que, quando vê um brasileiro mais estereotipado, esse brasileiro ganha mais atenção. Vamos falar agora sobre o machismo e a homofobia. Como que funciona esse tema aqui no México? Gente, vamos começar pelo machismo. Gente, é 1000 vezes pior do que no Brasil. Não, sério, se você fala que o Brasil é machista, você vir pro México, é você voltar pro Brasil falando aqui não existe, no Brasil não existe machismo. Você comparar, é uma coisa incrível, pessoal. Eu vou falar pra vocês só uma cena do que eu vejo aqui, que eu vi, que eu fiquei assim, de boca aberta. Eu já fui comer na casa de família mexicana e literalmente eu visita, sentei e os homens da casa sentados, a mesa vazia e os homens conversando, e aí vem a mulher servir todos os homens. E aí por último ela senta e come o dela. E aí quando acabar o do prato do cara, aí a mulher pergunta se quer mais, ela deixa o prato dela pra ir servir mais. E aí depois o cara termina, ela tira o prato, leva pra pia. Gente, eu tô falando isso e eu tô na capital. Isso que eu tô falando foi na capital do país, não foi na outra parte da província. Não, na capital. E aí fica lá a louça, aí a mulher lava e seca. Eu, pessoal, consegui mudar casas mexicanas. Porque eu ficava muito desconcertado de ficar ali sentado, esperando. E aí eu via praticamente a pessoa comendo a comida, a mulher comendo a comida fria.
Então o que eu fazia era que no final da refeição eu ajudava a tirar os pratos e eu lavava a louça. E aí eu fui percebendo que os filhos da casa, por exemplo, outros homens, começaram a colaborar com a louça. E aí as casas por onde eu passei, pessoal, é muito comum já ver essas pessoas lavando prato pra mãe e tal. E eu acho que assim, não é que ele seja, é que ficou já esse padrão de viver, que eles não consideraram outras coisas, sabe? E pelo menos por onde eu passei, então assim, eu trouxe essa coisa. E eu conversava com a pessoa, falei, por que tá vendo que sua mãe tá com a perna machucada? Por que você não corta a cenoura enquanto ela vai fazendo outra coisa? Mas por que você não lava a louça? Ou pelo menos a louça que você usou. E aí eu fui falando e as pessoas ouviam. E pra eles fazia sentido. Não era uma coisa de uma resistência. E fazia sentido. Então por onde eu passei, coisas mudaram, tá? Mas é muito comum você ver essa cena, gente, na capital. Na capital! Eu não consegui entender, gente, eu falei que absurdo. E você vê homens cozinhando aqui, vê, mas na rua, quem cozinha e trabalha com comida, mas em casa não fazem comida. É o que eu vejo, tá? Então você vê muitos homens trabalhando com comida, muito cozinhando e tal, mas assim, lá fora, não ajudando as suas esposas, suas mulheres, sabe? Ai, gente, é uma coisa assim que me assustou muito quando eu cheguei aqui. Muito. Mas eu consegui mudar muitos lugares por onde eu passei e que tinha essa intimidade de abrir a geladeira, sabe? Então, o que eu posso falar sobre a questão dos LGBTs? LGBT. LGBT. É que aqui se chama Q, tá? LGBTQA++. LGBT. Então o que eu posso falar pra vocês sobre as gays, né? Como que é a vida das gays aqui? Eu quero me focar mais em algo que seja diferente do Brasil pra poder o negócio aqui não ficar muito longo. Vocês me perdoem, porque começou a chover. Então, por exemplo, aqui aí em São Paulo tem Augusta, aqui tem a Zona Roça, tem muitos bares aí, aqui também, restaurantes aqui também, aqui eu acho que até tem mais coisas, aqui tem o Party, aqui tem mais coisas que inclusive ia aí. Apesar de... Olha, é muito esquisito estar no México, pessoal. É muito extremo. Eu já falei que aqui é horrível ser uma pessoa pobre no outro vídeo, né? Mas aqui é um lugar maravilhoso para ser rico. Melhor do que no Brasil. Então existe essa coisa... É muito extremo de um lado para o outro. Então aqui é um país muito machista, mas eu vejo ao mesmo tempo que aqui a vida das gays aqui é mais aberta ou tem mais alcances. Por exemplo, aqui tem avanços sobre os direitos, por exemplo, dos gays, tá? Principalmente dos casais homoafetivos. Por exemplo, aqui se pode se casar, aqui tem a questão da herança. Então aqui eu acho que deixa eu ver aqui mais ou menos. Deixa eu perguntar aqui pro chat, porque eu tinha essa informação aqui, que eu até tava falando com o meu amigo aí no Brasil, só que eu esqueci. Então olha só, o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo no México ocorreu 11 de março de 2010 aqui na capital. Tá? Então foi feito um casamento de 5 casais na Plaza de la Revolución em 2010, tá? Então quer dizer, já completou 15 anos já que acontece essa, ou seja, faz muito tempo e ao mesmo tempo não. Por que eu quero falar que também ao mesmo tempo não faz muito tempo? Porque de lá pra cá, de 2010 pra 2025, em 2024 foi quando teve o primeiro gay aqui no México viúvo oficialmente, tá? Então de lá pra cá, em 2024, teve o primeiro gay viúvo aqui no México, oficialmente, tá? Que se casaram e tudo bonitinho. E eu conheço essa pessoa. E foi muito louco, porque como não sabiam como lidar com a situação, os trâmites demorou um pouco, assim, sabe? Demorou um pouco porque não sabia como fazer, porque ele foi a primeira pessoa. Mas deu tudo certo. Porque justamente foi um gay, primeiro gay viúvo do México, oficialmente, herdeiro. Então ele herdou coisas, né? Um prédio, casas, enfim.
Inclusive eu tenho uma fofoca desse caso pra vocês, mas fica pro próximo vídeo. Então eu acompanhei e tudo saiu bem. Claro, não existe a questão da igreja e tal, mas tem ali o cartório. Então, tipo assim, é muito parecido com os que acontece no Brasil com casamentos héteros e tal. Então, assim, eu consigo enxergar o gay casando, se divorciando, ficando viúvo, igual outros amigos meus héteros que se casaram, se divorciaram e também ficaram viúvos. Exatamente, não teve diferença nenhuma. Agora sim, pessoas que aceitam, que não aceitam, vai existir em qualquer lugar. Isso vai ter em todo o país, pessoal. Então, sobre a burocracia, né? Vou citar aqui pelo menos 5 situações que eu vivi na pele, para vocês como que funciona mais ou menos aqui essa questão. Então, todo imigrante tem as suas documentações iniciais, né? Então, por exemplo, o seu visto, também quando você vem tentar uma vida aqui. Então, praticamente aqui, como todos os países, né, os seus documentos iniciais para você poder viver uma vida aqui, você tem que validar tudo, né? Então, se você estudou, você vai ter que validar esse documento. Se o seu certidão de nascimento, você tem que apostilar e traduzir e a tradução não é qualquer uma. Cuidado com a tradução, geralmente com a tradução, porque aí muitas pessoas vêm para cá ou vai para os Estados Unidos com a tradução dos documentos feito no Brasil e na verdade tem que ser juramentada, e uma tradução juramentada só pode ser feita por um tradutor reconhecido aqui pelas leis da imigração mexicana. Esse tradutor tem um carimbo e uma assinatura, que é o que dá valor para essa tradução, tá? Não importa se você vai sair do Brasil e vai para Portugal, porque é português. Se você sai do Brasil e vai para Portugal, você vai ter que fazer uma tradução de português para português juramentado lá em Portugal. Se você sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, apesar de ser inglês, vai ter que traduzir do inglês para o inglês e tem que ser juramentado. Então, assim, é uma coisa que não dá para escapar, né? E aqui no México as coisas parecem ser muito lentas, mas eu tenho aqui uma amiga que é tradutora juramentada e ela que se encarrega de fazer todas as minhas traduções. Então, quando eu tenho alguns amigos que vêm pra cá, algum conhecido que vem pra cá e quer fazer tradução, eu sempre recomendo ela e ela faz ali em 2 dias, né? Mas ela é brasileira, claro. Então aí o tempo é diferente, porque vocês acreditando ou não, no Brasil as coisas acontecem mais rápido. Então, aqui tem vários tipos de vistos, depois eu vou citar alguns tipos de visto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha residência aqui no México e para cada visto, cada residência, é um requisito, enfim, é um negócio diferente. Mas, por exemplo, o que impacta muito aqui, a burocracia, no caso também são as pessoas, né? O sistema é muito lento, muita coisa é digitalizada, muitas coisas estão sendo digitalizadas, mas algumas coisas não são. Então você ainda sente aquela lentidão. E a imigração, ela não é nada atenta, porque ela não tá ali para ser atenta com você, só tá ali para ser exato com você. Então não espere sorriso e uma resposta, porque nunca vai ter resposta. Eles simplesmente vão te falar, você vai chegar com um documento, toma esse documento para fazer esse trâmite. Ele vai falar, não, tá faltando um documento, e não vai te falar o que tá faltando. Não vai te falar o que tá faltando. Então você vai ter que buscar, investigar e, enfim, então no meu processo para colocar meu documento, eu voltei, como eu já tinha falado em outro vídeo, eu tive que voltar 3 vezes porque eles não falavam o que era. Por exemplo, não, ou quando ele fala, ou por exemplo, você chega de um jeito, gente, é horrível. Você fala, tá aqui, fala, não, esse aqui tem que estar assinado com caneta azul. Aí você sai da imigração, tem que procurar imprimir, se der tempo, porque eles fecham 1h da tarde. Assim, nunca vai ter respostas, assim, sabe? Então, assim, você tem que ter muita paciência, assinar muito papel, traduzir muito documentos, enfim. Então, os tipos de visto que você pode conseguir aqui no México, primeiro é o visto de turista, tá? Ele te permite você só turistar, não trabalhar. E é que você consegue por ano ficar ali no prazo de 180 dias. E também você tem ali o seu visto, que é a residência temporal, tá? Ele permite você ficar no país de 1 a 4 anos. E você pode trabalhar e ali tem que ter um salário aproximado de 10 mil reais. E aí você tem também a residência permanente, tá? Você consegue esse visto permanente
após alguma instância legal aqui, tá? Então você não consegue isso de uma hora para outra. Então pode ser através de algum outro visto, excepto o de estudante, tá? O de estudante não, mas os outros vistos e o de turista. Mas, por exemplo, se você vem aqui como um residente temporal, porque você tirou esse temporal por conta de um familiar, porque você se casou, porque você é filha de mexicano, enfim, aí você conseguiu a sua residência temporal. E aí, já ficando aqui no México já há 4 anos, você consegue a sua residência permanente, tá? E ela é permanente. E claro, você também tem que cobrir alguns requisitos financeiros altos, claro, ter pagado os impostos, não ter tido problema com a lei, enfim. E claro, também tem aqui a questão do visto de trabalho, né? Que é um visto que te dá referente a trabalho. E pelo que eu percebi, você tem que ter um sponsor, né? Que é a empresa que vai tramitar por você. Ele emite uma carta para a imigração, solicitando o seu visto de trabalho e explicando o porquê tem que contratar você, para justificar por que não está tirando o trabalho de um mexicano, tá? Não são qualquer empresa que pode oferecer essa carta de convite de trabalho para tirar o visto de trabalho para um estrangeiro. São empresas que têm interesses de ter talentos estrangeiros. E ela tem que tem que se inscrever na imigração e, claro, todo ano tem que ali mostrar os impostos, fazer as coisas bem direitinho. Então tem um requisito ali. Por isso que quando alguma empresa contrata algum estrangeiro, são empresas normalmente que são empresas super válidas, empresas que estão super certinhas com a lei local, enfim. E também tem o visto de estudante, tá? Que serve para cursos superiores, técnicos, intercâmbios. E esse visto, ele se tramita por 1 ano. Aí é horrível, porque aí, tipo, antes de completar 1 ano, você tem que renovar, sabe? Então, tipo, no prazo de questão de meses, você já tem que estar outra vez fazendo o mesmo processo. E o visto de estudante, ele é renovável, tá? E claro, e tem a questão também da nacionalidade. A nacionalidade mexicana também, ela se proporciona quando o estrangeiro há completado 5 anos no país, também ter cumprido com a parte, por exemplo, de financeiro alto, ter pagado impostos, aquela coisa toda. E aí, se aplicar, você pode se inscrever para poder fazer, mas também você tem que passar por uma prova sobre a história do México, cantar o hino, fazer a promessa lá, enfim. E aí você consegue tirar a sua cidadania mexicana. Então, a minha renovação, por exemplo, foi aonde eu tive... Foi muito fácil, foi muito tranquilo. Agora, assim, para tirar o primeiro foi muito complicado e demorou, em 2016, 8 meses, tá? Pra mim foi uma eternidade. Na época, 8 meses era muito tempo, porque tinha já pessoas que tinham feito com 4 meses, 5 meses. Só que aí a tendência da imigração é que fique cada vez mais demorado. Então, assim, provavelmente pode ser que hoje em dia já esteja aí num colapso de quase 1 ano para tirar o visto, tá? O primeiro, a da residência. Quando eu fui fazer a minha primeira a minha renovação do temporal para permanente, foi 25 dias, pessoal. 25 dias. E quando eu coloquei meu para renovar, eu falei com um amigo que falou: tia, eu tô esperando já faz 6 meses. Assim, coloca lá o seu documento para renovar, mas assim, sem pressa, sabe? Aí eu falei: eu já sei que demora mesmo essas coisas, vou colocar meu documento lá e vou deixar. Gente, o do meu amigo demorou 9 meses para renovar. E ele colocou primeiro que eu, no mesmo lugar. E o meu saiu 25 dias depois. Aí você fala: o que aconteceu aí, tia? Qual foi a preferência? Porque parece que teve uma preferência, enfim. Foi por fato de você ser brasileiro com cabelo cacheado e com a pele escura? Não. Essas coisas de imigração, pessoal, a gente nunca vai saber. Mas claramente alguma coisa aconteceu para esse tempo tão diferente, né? De 9 meses do meu amigo para renovar e o meu de 25 dias. Por que eu acho que o meu foi tão rápido? Porque desde quando eu tirei o meu documento, pessoal, no México, eu moro na mesma região e trabalho na mesma empresa e eu pago imposto desde o primeiro mês que o meu visto saiu. Desde o primeiro mês. A minha residência saiu e eu já comecei a pagar impostos e eu nunca parei de pagar imposto. Nunca falhei. Já o meu amigo já mudou de casa muitas vezes. Ele tava
ele fazia trabalhos, muito tempo ele ficou trabalhando em coisas particulares, como autônomo. Então eu acredito que esse dinheiro não ia pro imposto. Ele chegou a trabalhar, né, com umas empresas, mas não ficou muito tempo. Ele saiu muito do país para ir pro Brasil. Então, e eu tive um comportamento mais conservador, sabe? E eu acho que com o meu perfil eu acabei transmitindo uma ideia de estrangeiro para eles, um residente de qualidade, talvez, para eles, que tá ali no cantinho, que tá trabalhando, paga, enfim. E aí eu acho que aí foi por isso que eu acabei entrando em uma fila diferente e eles me aprovaram com 25 dias. Assim, foi muito rápido o meu visto temporal, gente. Eu fiquei assim, que eu não conseguia acreditar. Esse vídeo eu tô falando como a dificuldade de ser imigrante, tá? Então eu não posso vir falar só dos vistos para falar direitinho, mas tem que ser um vídeo à parte, tá? Sobre o que faz parte da burocracia também no banco, né? No começo eu tive muita dificuldade de ter conta aqui, no início. E aí eu me lembro que a conta que estava permitindo para mim ter aqui era uma conta que eu tinha que pagar praticamente um aluguel na conta, sabe? E que eu tinha que... Era uma coisa absurda, assim. Eu tinha que pagar aluguel e se eu não conseguisse manter na conta um valor X, ele descontava. Era uma coisa meio esquisita. Só que depois, quando eu já estava trabalhando, quando eu já estava com tudo bonitinho, eu tive que abrir uma conta para receber o salário, que aí no Brasil chama de conta salário, né? Aí eu fui abrir uma conta salário em um dos considerados melhores bancos daqui, que foi que a empresa pediu para mim fazer. E aí eu fiquei com essa conta salário. E aí, talvez por conta também do meu perfil, o próprio banco me proporcionou um cartão, né? Porque aqui a coisa mais difícil é você ter cartão de crédito. Se você vê alguém com cartão de ouro aqui, você pode ter certeza, assim, que não foi fácil essa pessoa ter esse cartão, tá? Eu me lembro que o meu aplicativo não estava funcionando. O meu aplicativo falou que eu tinha que ir na minha agência renovar. E aí quando eu cheguei lá, eu sabia que o banco ia fazer alguma coisa, por isso que queria que eu estivesse ali. Porque aqui os aplicativos do banco funcionam muito bem. Você pode passar tipo um ano completo sem ter que pisar no banco, porque funciona super bem, você consegue fazer tudo pelo celular. E aí eu falei, se o banco fez isso com o meu aplicativo, é porque quer me olhar no meu olho. E aí eu fui, ele atualizou lá o negócio pra mim e falou, você ficou sabendo? Eu falei, o quê? Foi aprovado um cartão pra você. Eu não pedi cartão. E parece que o banco ele vai em busca de perfis bons e pra oferecer o cartão, né? Porque você acaba sendo, de alguma maneira, sócio do banco. E eles... ser o parceiro do banco, né? Então ele escolhe certos perfis para poder se vincular com aqueles perfis. E aí eles me ofereceram já de cara um cartão ouro, pessoal. Aí, por que eu tô falando isso? Pra falar do meu cartão ouro? Não, né? Porque eu tenho um amigo brasileiro que pede meu cartão emprestado, que tem aqui mais tempo que eu. Tem uma amiga minha que já não mora aqui também, que ela tinha mais tempo que eu aqui. Ela fazia de tudo pra ter cartão. O único cartão que ela conseguia era American Express. Só que esse cartão não funciona em nenhum lugar aceita. Então é a mesma coisa de você não ter. E ela era doida pra ter um cartão. E ela falou que tentou de várias vezes. Que ela era residente temporal. Ela trabalhava, tinha salário. E não davam pra ela, gente. Não davam. Então eu não sei qual é o critério aqui. Então o que eu posso falar pra vocês? É difícil ter um cartão aqui no México. Os que eu conheço que teve cartão fácil é que já tinha o cartão salário, né, no banco. E aí eles pedem um cartão de crédito, eles dão, mas dão bem simplesinho, assim, sabe? E contrato de aluguel, como que funciona o contrato de aluguel? Eu já não pago aluguel, tá? Eu consegui fazer a minha vida acontecer nesse país. Mas no início não foi assim não, meu amor. Era um quartinho. Pois é, foi um quartinho no aluguel. E aí o que acontece? É aquela mesma coisa, pessoal. Calção, não sei quanto tempo adiantado que você tem que pagar e aquela coisa toda. No meu caso, talvez eu acredito que por fato de eu ser brasileiro,
porque eles acreditam que tem um cara de brasileiro, facilitou as coisas pra mim, tá? Por isso que eu quis falar um pouco lá em cima no começo sobre essa coisa da imagem do brasileiro. Então ele fala, ai, você é do Brasil, que não sei o que, que não sei o que. Então ele me fez um contrato, eu dei um calção, acho que de 2 meses. Normalmente não era de 6 meses, é mais. Mas tudo paga, tá? Então, por exemplo, se você fica com um quarto que tem televisão, é um preço. Se você pegar um outro quarto que tem uma televisão um pouco maior, é outro preço. Então aqui tudo se paga, tudo se paga. E aí, no meu caso, esse cara queria aprender português. Então ele falou, me ensina português. Então ele meio que foi facilitando coisas pra mim. A televisão, por exemplo, eu não paguei, enfim. Facilita pra me ensinar português pra ele. Mas assim, essa dificuldade de arrumar, por exemplo, também tem que ter um fiador mexicano, que é impossível. Então sim, existe essa dificuldade também de encontrar aluguéis, é um bom preço. No meu outro vídeo eu já falei pra vocês sobre o problema de estafa, então isso piora cada vez mais. Essa coisa de você... Eu já tenho amigas brasileiras que perdeu dinheiro com estafa de apartamento. É muito comum, o povo lá na Argentina coloca anúncio aqui pra estafar aqui. É uma coisa de louco, pessoal. Mas assim, é muita dificuldade entre democracia e também essa parte das estafas. Sistema de saúde, vamos falar sobre o sistema de saúde. Aqui temos o nosso SUS, que aqui a gente chama de IMSS. Tá, eu vou tentar fazer de uma maneira para vocês entenderem como que funciona. Existe a via do SUS, tá? Vou chamar de SUS para ficar mais claro. Que tipo, você não tem recursos, aí você vai ficar. Mas é aquela coisa, vai esperar, fila, para fazer atendimento, para poder agendar a sua cirurgia, para fazer essas coisas. Então é muito demorado, é lento, eu não acho confiável. Tem uma amiga que mora no centro que ela falou que aquele perto da casa dela é bom. Mas, enfim, de um modo geral, eu vejo pessoas não querendo utilizar desses recursos. Utiliza quem realmente não tem outra saída, tá? Então tem esse caminho do IMSS se você não tem grana. E tem a questão também do particular, que é aquela coisa que você tem os melhores atendimentos, vai ser mais rápido, a atenção também. E aí você entra nessa rota se você tiver dinheiro. Aí você fala, Thiago, eu não tô vendo nada de diferente. Porque aí no Brasil é exatamente igual, né? E aí o que vem de diferente aqui que eu observei? Aqui existe um benefício, né? De algumas empresas que você trabalha, não é todas as empresas que oferecem, tá? Que se chama o benefício de gastos maiores e menores. O que significa gastos maiores? Gastos maiores, tá? Como, por exemplo, cirurgia, blá, blá, blá. E gastos menores. O que significa gastos menores? Tipo remédio, blá, blá, blá. Então são gastos, consulta, enfim. São gastos mínimos e maiores, o que vem dentro da questão de saúde. Tem algumas empresas que não dá isso, tá? Tem empresa que dá só gastos menores, tem outras empresas que só dá maiores e tem empresas que dá maiores e menores. A minha empresa dá maiores e menores. Como funciona isso? Vou usar o exemplo de um amigo. Tem um amigo que ele descobriu que ele nunca tinha, ele não sabia que ele tinha diabetes, se eu não me engano foi isso. E aí ele ficou mal de saúde. Ele ficou muito mal, muito mal. E teve muita sorte, porque como ele não trabalhava em empresas, ele foi trabalhar em uma empresa. Ele é estrangeiro. Ele foi trabalhar em uma empresa. E com 3 meses trabalhando nessa empresa, ele assinou o contrato que a gente assinou, a carteira, que aqui não é a carteira que se chama planta. Quando a gente fala, finalmente... assinei minha carteira, que se chama planta. Mas só que aí no Brasil, desde o dia 1 já está assinando a carteira. E aqui não, aqui é 3 meses sim de experiência e se gostou, faz o contrato planta, que é assinar a carteira. E aí quando ele assinou a planta, ele ficou doente. E aí com a planta ele já teve direito de gastos maiores e menores. E aí ele foi pra terceira via, que é a via que eu acho super interessante.
que ele usou gastos maiores dele. E aí ele foi pro médico e ele teve um gasto de, vou colocar aqui em reais, vou perguntar aqui pro chat, fazer aqui a conversão. Pera aí. Ok. Então, aqui já me deu a conversão. O meu amigo, ele, todo o tempo, eu acho que ele ficou 2 dias lá no hospital espanhol, um dos melhores hospitais, aí ele teve tudo, era um quarto de, praticamente de hotel, comida e tá. Saiu ali em volta de, na época, tá? Em volta de 38 mil reais a conta. Ele não tinha esse dinheiro, tá? Então, quer dizer, uma pessoa, quando não tem dinheiro, vai pro SUS, uma pessoa que tem dinheiro paga esses 38 mil. Porém, como ele estava indo por essa terceira via dos gastos maiores, ele, no final ele só pagou, eu acho que talvez ali 6 mil reais dos 36. Pagou tipo esse valor que era mais referente à medicação e coisas assim. Porque esses gastos maiores cobriu. Então tem essa terceira via. Eu tenho uma amiga, não é uma amiga, é uma analista do meu que trabalha na minha equipe. Ela aceitou trabalhar, porque ela foi demitida de uma empresa e tal, e ela aceitou trabalhar por menos, porque tinha gastos menores, e como ela tem filhos, então para ela é extremamente importante. No meu caso, como eu sou estrangeiro, na empresa que eu trabalho, proporciona esses gastos menores de uma outra empresa, e é muito boa, e eles proporcionam também. Caso aconteça alguma coisa comigo no exterior, ou seja, se eu estiver viajando no Brasil e acontecer alguma coisa de saúde comigo, eu posso me atender no Brasil e eles cobrem em dólares, sabe? Então, assim, existe essa terceira via que eu vejo que deixa as pessoas que têm esse benefício de uma maneira muito tranquila. Então, quem não tem dinheiro, SUS. Quem tem dinheiro vai direto no particular. E quem tem esses gastos maiores pode usufruir de um atendimento de quem tem dinheiro pagando bem pouco, sabe? Não são todas as empresas que dá isso. A situação da saúde aqui, que eu vou falar pra vocês que sim, é bem precária. Eu tenho esse benefício já tem 10 anos, nunca precisei usar. Também eu posso usar para ganhar desconto em fazer exames de vista, usar óculos. Também eles cobrem cirurgias de nariz, não para estética, caso você precise fazer uma cirurgia no nariz por conta de saúde, ou seja, cartilagem, alguma coisa para respirar, cobre, sabe? Então, assim, é muito extremo aqui, né? Assim, eu gosto e eu vejo que as pessoas que têm esse benefício, não são todos, mas se sentem bem tranquilo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que existem essas 3 vias aqui, tá? Aqui o nosso IMSS é a mesma coisa do SUS aí no Brasil. A mesma coisa. E vida social, como que é a vida social? Pessoal, aqui na capital, aqui na cidade do México, gente, aqui tem de tudo. Aqui é a cidade que mais tem museu no México. Eu acredito que deve ser a cidade que mais tem restaurante de comidas estrangeiras também no mundo. Aqui você encontra... gente, eu me lembro que toda sexta-feira eu ia com um amigo comprar... comer comida estrangeira. Um dia, uma sexta-feira era hindu, outra era comida grega. Tem vários bares temáticos estrangeiros, várias cafeterias. Aqui tem bairro chinês, tem bairro coreano. Aqui tem zonas turísticas maravilhosas aqui na cidade do México também. Tá próximo de outras cidades maravilhosas, assim, de turismo. O país não é como o Brasil, que é um país, como que se chama? Continental. É um país pequeno, então você consegue ir para outros estados com 1 hora, sabe? Muitos shoppings e tem vários tipos de cinema. Tem um tal de 5D, eu não sei se vocês conhecem, que eu detestei. O México agora, eu falei da cidade, né? O México. O México, ele é um país pequeno, então tem essa vantagem de você sair do estado rápido. Você também sai do país muito rápido. E a rapidez também tem um reflexo também no valor total da passagem que você vai comprar, né? Aqui você encontra praias desertas, praias frequentadas, praias de moda, você encontra deserto, pirâmides. Aqui você encontra tanto aquele calor do deserto e também você encontra neve. Também aqui no México, a cidade que mais tem piscina no mundo tá aqui no México, que tá 1 hora daqui, que é Cuernavaca. Comida é maravilhosa. E o turismo aqui, pessoal, é de primeira, assim. Eu falei, o Brasil tem que aprender muito com o México sobre
o turismo. E as pessoas são cálidas, mas não é cálida a nível do Brasil, tá? Talvez o brasileiro, eu falo isso direto porque eles são cálidos, só que o brasileiro ao chegar aqui esperava, sempre vai ter esperado mais, assim, ao ponto do brasileiro até conseguir interpretar que eles são muito frios, assim, sabe? Mas não, eles têm um nível dele, mas não é igual ao do Brasil. O que pode gerar uma comparação, o que pode gerar uma tristeza por nossa parte, o que pode também gerar dificuldade de fazer amizades, tá? Então, assim, eu tenho amigos, conhecidos, mas eu vou falar pra vocês que eu me conectei mais com pessoas de outros países aqui, até mesmo argentinos, colombianos, venezuelanos, cubanos e americano. Eu tenho um amigo americano que eu amo de paixão, que tem a ver com um dos próximos vídeos do meu aniversário que eu vou falar pra vocês depois. Ele não mora aqui, mas ele ama isso aqui, estar aqui. Quando ele vem, a gente sai, a gente vai pra um bar, a gente gosta de ver flamenco ao vivo, dança, é muito legal. Então, assim, a vida social daqui, assim, pessoal, tem muitas opções, tá? Dentro do contexto turístico, você vai encontrar desde de selvagem, romântico, assim, de tudo, e tudo perto, tudo rápido, na palma da sua mão. E claro, é tudo mais barato que no Brasil. Então, assim, opção para você se socializar, viver um momento legal, para você ir sozinho conhecer alguém ou com amigos. É muito comum aqui, vamos alugar uma casa, pegar um carro e o que eles amam aqui é ir para Cuernavaca, alugar uma casa aqui, jardim, piscina, ou ir para Acapulco, que é as coisas assim mais simplesinhas assim que tem aqui, rápida para fazer estando aqui na capital. Então, assim, opção, gente, não falta. O que pode prejudicar é você não conseguir se conectar facilmente com o mexicano, porém esse país tem de tudo, tem muitos americanos, canadenses, alemães, chineses, coreanos. Então, assim, você pode sim conhecer pessoas aqui. E sim, é um país que te proporciona tudo para você ter uma boa vida social, tá? O estilo de festa também pode impactar, porque aqui, por exemplo, eles gostam muito de músicas mais românticas. Eles gostam daquelas músicas tipo forte, como o reggaeton, mas é só a beber que eles começam a ouvir música. O mexicano em si, né? O mexicano gosta muito de ouvir música de sofrência, como no Brasil temos aí o sertanejo. Só que aí é bem melhor ouvir um sertanejo, que eu não gosto, mas do que as músicas de dor deles, assim. As letras é bem tristes, fala de muita dor. Então é só eles começarem a beber um pouco que a música já muda. Então, assim, não é a noite toda as músicas felizes, porque é só eles ficarem já nesse nível que já começa a ouvir música de dor, chora. Enfim, e é muito comum você chegar nos lugares, isso eu converso muito com uma amiga colombiana, porque os colombianos é muito parecido com o brasileiro nesse aspecto. A gente fica muito com raiva quando vai em festas aqui, porque a primeira coisa que você vê é mesa e cadeira. E eu me lembro que em São Paulo, sempre quando a gente colocava esse prova uma mesa, porque a gente sabia que ia uma cadeira, sabia que tinha uma amiga grávida, que a avózinha ia estar ali. E aqui não, pessoal. A primeira coisa que você vê é a mesa e muitas cadeiras, assim. E aí dá um pouco de agonia. Então a maneira do mexicano ver o que é festa é diferente do brasileiro, tá? Pra gente acaba sendo uma festa bem fraca. O Natal é fraco, na minha perspectiva de estrangeiro. Então vai impactar bastante isso, tá? Então isso pode chegar a te prejudicar, mas festa tem. É do jeito deles. Mas tem. E o que é muito legal aqui também é que sempre vai acontecer, pessoal, vamos cair na estrada, vamos fazer um acapulcaço, que é ir para Acapulco, Cuerna, que é Cuernavaca. Então existe esse movimento, existe, tá? Só que aí no final não é aquela mesma alegria do Brasil, não é aquela mesma música do Brasil, não é as mesmas conversas, mas sim, se você pegar o ritmo mexicano de ser, passa a ser uma conversa bem interessante, porque eles são muito engraçados. O pessoal mexicano é muito engraçado. Então, o social é diferente. É com outro tempero. Sabe quando você prova a feijoada da mãe e da sua avó? As duas feijoadas são boas. Mas é diferente? É isso. Então, a vida social no Brasil é legal, aqui também é legal. Só que é diferente, tá? Eu não vou mentir pra vocês que óbvio, você chegando aqui, você chega muito brasileirada, né? Você chega bem brasileira ainda. Então isso complica, tanto é que eu nem preferia não sair, porque eu falava, sair pra quê? Eu preferia não sair, eu preferia não me socializar, porque eu achava chato.
chatíssimo. Só que aí depois eu comecei a aprender com eles, a apreciar maneiras deles de ver o social, o convívio. Então hoje eu já desfruto, gosto. Até eu ia ir por um passeio sábado e esse passeio se cancelou e eu fiquei triste. Mas enfim, amanhã eu vou sair com os amigos pro aniversário. Amanhã vamos comemorar meu aniversário adiantado, inclusive. Porque eu não vou trabalhar na semana do meu aniversário, eu vou ficar de home office. Então não vamos se ver, então a gente vai comemorar nosso aniversário. A gente comemora sempre o aniversário do 12 de maio, sabe? Então pega 3 pessoas, vamos fazer o nosso negócio dos maio. E aí, então tem essa coisa assim deles quererem comemorar aniversário. Eles comemoram muito aniversário, gente. Por exemplo, eu me lembro que eu peguei um carro, que eu tava com meus amigos, que a gente foi viajar pra fazer o aniversário dos maio, né? Era 3 pessoas fazendo aniversário em maio, mas o dia era diferente. E aí quando chegou no meu dia, eles estavam no carro, a gente indo pra uma praia de nudismo, e eles pararam o carro, seguiram dirigindo e colocaram uma música pra mim, que é As Manhanitas, que é a música deles de aniversário, que é bem tranquila e tal. Gente, como eu chorei. Ai, tô até com vontade de chorar agora. Ai, tô com vontade de chorar agora. E eles desceram no posto de gasolina e veio com... Essa é a maneira deles, veio com uma garrafa de não foi de tequila, foi de vodka de tamarindo. Você vai provar essa garrafa de tamarindo. Isso aqui, e era um menino que tava fazendo aniversário em maio, que nem era o meu amigo. Ele é o melhor amigo do meu amigo, entendeu? E hoje os 3 somos amigos. E ele me presenteando, e a gente nem era amigo naquele momento. E eles cantando música pra mim, gritando assim, bem mariachi, sabe? E eu nunca tinha vivido isso no Brasil. Ai. Então, os mexicanos, eles são bem... Por isso que eu falo, tenha paciência, porque se vocês chegarem aqui, vocês vão chegar bem brasileirado e vocês vão querer muito, porque somos exagerados, sabe? Eu acho que talvez o mexicano seja na medida. Então eles vão ser muito atenciosos no seu aniversário. Eles gostam de parabenizar você ao estilo mexicano, porque eles gostam muito de consumir o México. E é bem bonito, sabe? Então eu me vi naquela estrada, em um carro com os amigos, na praia de nudismo ali, dirigindo e eles cantando o meu aniversário pra mim. Eu chorei muito. E o meu amigo se assustou quando me viu chorando. Ele, você não gostou? Eu falei, não, eu tô emocionado. E aí ele conta pra todo mundo desse acontecido. É isso, pessoal. Ai, desculpa a emoção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu falei mais ou menos como que é ser imigrante no México, porque com certeza você já deve saber mais ou menos como que é ser imigrante nos Estados Unidos. Acho que esse outra vez é mais um vídeo que eu devo voltar e fazer parte 2 e tal, porque é muita coisa pra dizer. É tão difícil migrar aqui como nos Estados Unidos, até porque o México é a ponte para ir para os Estados Unidos, então aqui as coisas também é bem complicado, é bem difícil para documento e essas coisas. Depois posso fazer um vídeo focando nos documentos. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu fale como que é a minha vida de imigrante e como que é as coisas aqui no México, coloca aqui nos comentários e deixa sugestão de vídeo, tá? Porque eu leio e comento, tá? Eu tô até falando lento, me emocionei muito. Então peço, por favor, que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem com aquele amigo que vocês sabem que gosta desse tipo de vídeo, fala pra ele fazer todo o babado que você fez aqui, que eu sei que você comentou, compartilhou. Não dá pra hypar, mas dá pra se inscrever, tá? Me ajuda aí pra mim crescer nesse negócio aqui. E aqui no meu comentário destacado eu deixei um link de um e-book gratuito que eu fiz com o meu coração pra vocês, sobre meus 5 principais hábitos meus primeiros hábitos que eu desenvolvi na minha vida para poder desenvolver essa vida que eu tenho hoje, que tem tudo a ver com a vida de imigrante que eu tenho hoje, né? Hoje eu tô aqui, tenho meu trabalho, tenho a minha casa própria, tenho meus bichos, porque ter bicho, pessoal, é uma evidência que a vida da pessoa deu certo, porque ter bicho sem estar estável é uma irresponsabilidade até no seu próprio país. Então tá aqui o link, descarrega aí pra vocês poderem lerem, tá bem simples e eu tô compartilhando algo meu pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.